A gente até teve uma certa esperança com Obama, né, de que pudesse ter uma coisa mais diferente, No, mas eles botaram as coisas no lugar de novo. Porque, é, na verdade, não é uma pessoa, né, é um sistema. é um E aí sistema. você me faz lembrar muito do nosso grande historiador Eric Hobsbawm, quando ele vai fazer várias publicações para falar das várias eras, né, do É. desenvolvimento econômico, era do capital, era disso, era daquilo. Mas aí A era dos extremos, a era dos revolucionários. e aí, quando a gente vai falar do que a gente está vivendo, você bem disse, a gente está vivendo esse período da grande financiarização, e o que você vê? Você não vê hoje os empresários, estou falando dos que dominam o mundo, né? Onde você vai ter aquele modelo antigo de que você tem uma produção. Né? Os grandes bilionários que nós temos hoje, o que eles têm? Né? Você vai ver que eles são donos de grandes sistemas tecnológicos. Esses grandes sistemas tecnológicos fazem gerar muita riqueza para eles e eles não estão preocupados com produção nenhuma. Só que a gente precisa comer, a gente precisa beber, ou seja, há que se ter necessidade de produção. E aí é preciso que se faça aquilo que a gente vem chamando de você ter regras. Né? Porque as big techs não podem ter regras para elas existirem? Precisa ter, porque senão você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 grandes magnatas dominando o meu modo de pensar e agir, porque isso está na tecnologia, isso vai surgir no meu aparelhinho de celular, vai surgir no meu equipamento tecnológico, e as pessoas chamam isso de censura. Isso não é censura, isso é criar regras de convivência. Aí você volta lá atrás, nos pensadores clássicos, quando eles vão justificar a existência do Estado Nacional, vou pegar um pensador liberal, né? Vamos pegar John Locke. Né? Por que ele vai defender a existência do Estado? Ele vai defender a existência do Estado para ter uma regra de convivência social. A gente está no nível hoje que precisa ter regras para esse novo tipo de sistema que a gente está vivendo, que é essa tecnologia que manda e desmanda, e eles enriquecem cada vez mais. Cada aplicativo que eu coloco no meu celular tem um custo. Esse dinheiro vai para alguém. E eles não vão seguir regras nos seus países? Não, eles são considerados os donos do mundo, donos de todas as regras, e aí eles se juntam, né, no caso dos Estados Unidos, com o Trump, que vão dizer assim, olha, vocês querem botar uma regra aí e nós não aceitamos, que o Brasil já tentou fazer isso no nosso Congresso Nacional e a gente ainda não teve sucesso. Alguns países já estão conseguindo, porque se eles querem vender tecnologia, mas a tecnologia não tem fronteira. Claro, obviamente ela não tem fronteira, né? Mas ela precisa ter regras em que a gente possa resguardar direitos. Uma das razões da existência do Estado é preservar direitos, é conquista de direitos. Se a gente abre mão de que o Estado faça as regulamentações necessárias, a gente está querendo voltar à barbárie. De vez em quando a gente vê cenas de barbárie mesmo, mas não é o que a gente quer. A guerra de todos contra todos, para lembrar do grande pensador Hobbes, a gente não quer isso. A gente não quer a justiça com as próprias mãos, mesmo que de vez em quando a gente tenha visto isso. As pessoas acham que o Estado não está dando conta de nos garantir segurança, portanto, eu vou fazer a minha própria segurança, que é a defesa do armamento, como eles defendem. E as pesquisas todas já provaram, a gente já cansou de fazer isso, quanto mais armada uma população, mais violência você tem. E aí a gente precisa voltar aos clássicos, a gente precisa fazer análises mais contemporâneas também, porque a conjuntura é outra, mas eles são necessários para a gente pensar. A barbárie não serve para povo nenhum. Quando você mencionou aí os modos como as pessoas viviam, que explicavam um pouco o que era a escravidão da antiguidade, né? Era diferente da escravidão moderna que a gente nem estuda e que o Brasil teve, né? Você fazer a escolha de um determinado povo, esse povo, por sua cor, né, pelo local onde vive, são traficados, levados para, né, serem subservientes, serem oprimidos, justificado, inclusive, religiosamente. A gente, né, ler a Bíblia
né, para citar um dos livros sagrados, e dizer que ela está justificado que existe escravidão. A igreja estava lá com Mussolini e com Hitler também, né? Sim. Abençoando, né? O período que a gente teve da história das chamadas conquistas nacionais, dos territórios, né, o símbolo de que o território foi conquistado não era só fincar a bandeira, era fincar uma cruz também. A gente viveu isso tudo, mas essas coisas se atualizam. Que bom que a gente teve parte da igreja compreendendo que isso não era correto. Quando eu estava estudando história, e vários dos livros que a gente estudava, a gente teve, né, um religioso chamado Bartolomeu de Las Casas, que ele se perguntava se aquilo estava correto. Porque a pergunta que a igreja se fazia à época para saber, né, se deveria ter o domínio ou não, é se eles tinham almas. Aí passaram muito tempo se questionando se tinham alma. Quando chegaram à conclusão que os nossos indígenas tinham alma, passou a protegê-los. Aí ela não era mais uma aliada, né? Então vamos expulsar esse povo daqui, porque eles não são mais nossos aliados. É muito terrível, né? A história é muito interessante, porque ela nos desvela e ela nos explica muitas coisas. Só a história, né? Só a história, assim, porque a única verdade que nós temos é a verdade da história, né? O problema é que agora criaram aí uma ideia de que você tem diversas narrativas.